Olá, tenham todos um bom dia, uma boa terça-feira. Eu sou o Gleison Lima, professor e coordenador aqui do Dedicação Delta e tenho a honra de apresentar mais uma vez este episódio relacionado ao Café com o Delegado, em que a gente tem um encontro marcado todas as terças e quintas-feiras, cravadinho aqui às 7 horas da manhã, para que a gente fale durante 20 minutinhos ali, algo sobre concursos públicos, disciplinas interessantes, como são as realizações de provas para concursos públicos, especialmente das carreiras policiais. Então tenham todos um bom dia eu acho que é sempre Aia, né? Espero que sim, mas bom dia a todos vocês que acompanham a gente fielmente, já estou com esse público fiel e bacana, que a gente pode se encontrar, pode conversar. Bom dia, Elisa. Enfim, bom dia a todos vocês que nos acompanham ao vivo, que também acabam nos acompanhando nas redes sociais, acompanham no YouTube. E o mais importante aqui, a gente vai ter um papo sobre aquilo que é relevante para o seu concurso público, para aquele que quer de fato dar aquele salto dentro das carreiras policiais. Vejam que estudar para concurso público é de fato desafiador. Você sai de uma condição em que você precisa estar meio que numa inércia ou talvez num estudo errado, e é um dos pontos que eu quero trabalhar com vocês aqui hoje, e para vocês irem se recuperando aí. Bom dia, Santos, bom dia também a Natália, né? Bom dia a todos vocês. Então, vamos prosseguir nessa caminhada junto, rapidinho aqui, só para a gente animar aquela terça-feira. Pois bem, a primeira pergunta me veio aqui, um questionamento em um dia desses, perguntando assim, por que você não passou no concurso antes? Eu não sei se deveria ter passado antes. Mas o mais interessante é que essa pergunta fez muito sentido. Eu já era concursado em um concurso de nível médio, mais novo, mas para um concurso de alta performance, pelo menos o modelo de hoje, eu demorei um pouco mais, mas é porque eu não estudei primeiro, com constância. Segundo, eu estudava bloco. Vai ter concurso? Vou estudar. Era exatamente isso. Ou então, vou ter concurso? Alguns meses antes, eu começava a estudar meio que errado. E embora pudesse ser um concorrente bom, que eu podia chegar avançando até em fases, não tinha um direcionamento, ou não tinha aquilo que era essencial. Então, às vezes eu ia exaurir disciplinas, matérias do concurso que não eram essenciais de serem aprofundadas. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Tá? Você vai fazer concurso para delegado de polícia. Você acha realmente que você vai precisar pegar os livros que falam de tribunal do júri, da forma do processo que é o tribunal do júri, ou não? Você talvez tenha que dar mais prevalência para o inquérito policial, embora você tenha que conhecer o que é o tribunal do júri, de acordo com o edital do seu concurso, se ele cobrar, porque no edital não vai cobrar. Então, quando você quer estudar muita coisa, tem muita matéria, e você não tem um direcionamento para saber o que é mais relevante, o que é menos relevante, e realmente encurtar o seu processo de aprovação, você vai ser uma pessoa talvez que conheça muito das disciplinas, mas que em nível de profundidade que você quis determinar para determinada disciplina, você acabou perdendo tempo em relação a onde você deveria envidar mais esforços. Então, em razão disso, não às vezes um concurseiro que é interessante, que é um cara pensante, que vai talvez ter uma possibilidade de concorrer às melhores vagas ali, que ele vai passar. Porque se ele não tiver um direcionamento correto, aquele que é constante, tem disciplina e visualmente talvez não seja aquele que teria mais predileção aos olhos dos outros de ocupar uma determinada vaga, vai ser aquele que vai passar ali nas primeiras colocações. Você fala assim, como que esse cara passou? Pois bem, a ideia é que todo mundo se transforma. Eu tenho colegas que hoje são doutores em Direito, concursados, e que em determinado momento, o que ele fez? Ele resolveu decidir estudar. E é um cara que tinha tomado bomba em determinada disciplina dentro da faculdade. Você vai falar assim, puxa vida, então o cara tomou bomba na faculdade e depois assumiu um concurso de alta performance, estudou, fez mestrado, fez doutorado? Sim. O que ele fez? Em um determinado momento ele se direcionou. Então quando a pessoa foca e se direciona de uma maneira muito firme e muito determinada, não tem ninguém que venha segurá-lo. Eu quero ser juiz federal. Tem foco para isso? Tem. Então, distração zero, estudar com muita firmeza e o seu cargo em algum momento vai chegar. Eu não vejo até hoje concurseiro que nunca passou no concurso público, desde que ele determine a passar. Então é uma decisão. Passar o primeiro momento é se convencer que você de fato gostaria de ser um sujeito aprovado no concurso público que você deseja, e aí depois você vai começar a fazer o planejamento. É verdade. Esse autoconvencimento ele é essencial para que você possa ser um aprovado.
Então muita gente que é muito boa e às vezes é inteligente, e muita gente que às vezes não é nem tão boa porque não é bem treinado. Esses dois eles ficam na mesma balança a depender de qual deles tomou o momento de determinar se de fato que quer passar no concurso público. A fase de concurso é uma fase extremamente desafiadora e que muitas pessoas não desejam pagar esse preço, sejam do mais inteligente ao do sujeito que ainda não tem uma preparação ou uma estruturação legal para estudos. Quando esses dois mundos que aparentemente são distantes um do outro, eles decidem de fato estudar, aí vem a ideia, qual é o método que eu preciso utilizar para que de fato eu possa avançar? Então, você que pensa assim, puxa vida, mas eu preciso começar a estudar do zero, eu preciso começar a estruturar meus estudos, eu preciso. Não, você precisa primeiro se convencer de que você deseja esse cargo. Isso não é papo de coach não, porque eu estou longe de ser um coach. Eu estou falando que é necessário você ter o primeiro convencimento de que, olha, eu quero realmente esse cargo. Eu quero realmente passar no concurso X. Depois, e quase que na sequência ali, você vai fazer o quê? Estruturar os seus estudos. Então, o método, o que é a palavra método? É um caminho para um determinado fim. Então, você vai precisar estruturar esse método depois de tomar a decisão de que você precisa daquilo. O que eu vejo muito, e eu vou te falar que com um bom tempo aí preparando pessoas para concursos públicos, especialmente aqui das carreiras policiais, é que às vezes eu vejo uma pessoa com muita vontade, muita iniciativa. E com pouca, eu vou inventar uma palavra como se fosse uma mancha de ano, pouca acabativa. Então não adianta você acreditar que vai entrar na academia hoje e vai arrebentar correndo 10 quilômetros e colocando um supino de 50 quilos de cada lado, detalhe, e você vai começar a fazer aquele exercício. Pronto, gente, eu estou dizendo para vocês, em uma semana você vai baixar. A mesma coisa vai funcionar para você que deseja estudar para concurso. Não adianta você acreditar que na primeira semana você vai lá meter 5 horas de estudo líquido, o que eu acho pouco provável. Pouquíssimo provável. Talvez você consiga, primeira semana. Talvez até 10 dias. Depois, você vai exaurir. Porque o seu corpo não vai estar estruturado, se preparando para essa grandiosidade que você deseja. Que seja 3 horas líquida, que é excelente para determinado tipo de concurso. 4 horas líquida, estudando certinho, longe de celular, estruturando meus estudos de uma maneira que eu realmente quero passar neste concurso. Então, veja, o primeiro momento é o momento da decisão de passar. O segundo momento é o momento da estruturação dos seus estudos. E é aqui nesse método que você precisa planejar. Porque você pensou, mentalizou e quer aquilo, escreve no papel, coloca na parede, faz o que for necessário. O segundo momento é, de fato, quando você vai passar. Gosto dessa frase aí, ó. Concurseiro não estuda muito. Eu até acho que alguns caras estudam até muito. Mas concurseiro que sabe estudar, ele vai estudar menos que aquele que é desorganizado. E que às vezes estuda muito. O desorganizado estuda muito. Só que, ou então, o sujeito que tem uma predileção para algumas matérias estuda muito aquilo ali e não estuda uma quantidade das outras. Então, o concurso é um mar de conhecimento, com alguns mergulhos de profundidade. É diferente de uma pessoa que quer falar assim, olha, cara, eu quero, de fato, estudar mestrado, doutorado. Beleza, é outra pegada, tá? Quem deseja fazer mestrado, doutorado, foi o meu caso. Quis fazer mestrado, doutorado, mas é outra pegada de estudo. E aí o estudo para concurso público eu tenho que ter em mente que é outro estilo de concurso, de estudo. Então, quem comentou aqui, ó, a Alex comentou, é um processo habitual, rotineiro e constante. Perfeitamente, Alex. Porque, na verdade, você de fato precisa estruturar os seus estudos para que você possa avançar neles. Aí você vai falar assim, quem perguntou aqui, olha, o Júnior perguntou, ainda dá tempo para 2025? Eu sempre penso o seguinte, eu vou sem demagogia nenhuma. 2025 dá? Dá, depende de você. O que você quer para 2025? Para quando você quer para 2025? Você quer para janeiro de última hora? Dependendo do concurso, da performance que você desejar, eu vou te falar sinceramente, você vai ter que trabalhar triplicadamente para isso, a não ser que você já tenha uma base boa. Para quem tem uma base legal e vai complementar os estudos, eu acho bacana. Agora, o processo de estudo é um processo de construção. Então, se você se determina a construção, beleza. Ah, vai ter um genuzinho ou outro que vai passar? Sim. Tive um colega que passou para auditor, e esse aí eu acompanhei o estudo dele, auditor da Receita Estadual, estudando 2 meses. Mas eu falava com ele, você tinha uma base, cara. E você depois complementou violentamente dentro desse período que você precisava. Mas é uma exceção. A regra não é essa. A regra é aquele que vai precisar estudar, acordar,
determinar tempo, ajustar os seus horários. Eu vou estudar um pouco de manhã, eu vou estudar um pouco no horário do almoço, um pouco no final do dia, não importa o que você vai fazer. O mais importante é que você cumpra a constância e a disciplina, porque é isso que faz você sair de uma condição de um mero inscrito em concurso público para um efetivo concorrente às vagas daquele concurso. Porque não adianta ficar se inscrevendo num concurso porque você quer que alguém veja você fazer concurso público, que de verdade é isso. Se você não está estudando de uma maneira apropriada, assertiva, correta, você está estudando para alguém ver você lá fazer um concurso público. Quando você assume um compromisso consigo mesmo, de que precisa, ou que deseja, ou que quer mudar de vida, ou que quer qualquer coisa com aquele cargo público almejado, aí a coisa muda porque o seu chip muda. Então o chip da aprovação, ele está diretamente vinculado a você, não é a resposta que você gostaria de dar ao marido, à esposa, à mãe, ao pai, ou qualquer pessoa que seja. É a resposta que você precisa dar para si mesmo. E eu já retorno de novo, eu falo essa frase porque não estava aqui. Não estou falando papo de coach aqui não, porque eu estou longe de ser isso. A verdade é que eu estou falando de experiência própria. Quando você decide, e que de fato você decidiu ser um concursado, e você escolheu um método que é o caminho para aquele fim de ser um concursado, aí a coisa vai mudar para você mesmo, porque você assumiu um compromisso consigo mesmo. Não tem nada mais poderoso do que uma assunção de um compromisso consigo mesmo. Quando você assume um compromisso consigo, a sua vida, as suas coisas vão começar a andar de uma maneira que você realmente vai ser uma pessoa diferente. Porque imagine, aquela pessoa que fala assim, tá, eu quero fazer concurso, eu vou tomar um café aqui, porque senão não faz sentido ser café com delegado, né? Vamos lá. Aquela pessoa que quer realmente passar por um concurso público, de alta performance, tá, pessoal? E deseja de fato ser um aprovado, ela primeiro precisa se convencer. Quando ela se convence, ela começa a ter outras visões de que, de fato, ela precisa abdicar de determinados tempos para que ela possa avançar em um concurso público. E aqui eu estou falando das carreiras policiais, mas certamente vai servir para várias e várias carreiras, porque esse autocompromisso, ele vai fazer com que você tenha um olhar diferenciado e uma retirada de tempo daquilo que não é interessante. Aquele sujeito que quer passar muito tempo no celular, e eu vou dar um toque para vocês isso aqui, porque eu falo que com o tempo a gente começa a trazer vocês pra gente, e muito mais aqui, eu falo pessoalmente, porque é dureza, são duras, né, as fases do concurso público. Porque cada uma você parece que morre e vive ao mesmo tempo. Então até você abriu o concurso que você fez, desde o momento em que você está fazendo a prova, ao momento que você recebe cada um dos resultados, parece que a gente morre e vive em cada um deles. Dando um F5 acaba quase furando o celular, o computador, o celular, enfim. Mas quando você pega um celular e você vive de Reels do Instagram, fica assim. Já viram o tanto que isso é tentador? Parece que eles fizeram aqueles Reels personalizados. Que parece que cabe um para você, cabe um para mim. Tudo aquilo que são as minhas predileções pessoais, eles vão aparecer ali de alguma maneira que me convence. Ou, pelo menos, a imagem vai ser uma forma de distrair legal, em tese. O concurseiro que toma uma decisão de realmente dar uma guinada na vida, uma das decisões posteriores, no momento que ele falou, quero passar, vai ser justamente essa. O método dele vai ser tirar algumas coisas que são distrações. Não estou falando de tirar totalmente, tá, gente? Estou falando que a gente tem que viver fechado de tudo, não. Eu vou ter acesso a ver algumas coisas que vão me distrair, até porque às vezes estou tão pesado ali em relação aos estudos, que eu vou precisar dar uma guinada diferenciada. Mas é importante você saber que não é que você fica assim. Você precisa ter controle. Se você não tem controle, é melhor você tirar isso do seu celular. Então pense bem. Estar conectado é legal. Nós estamos aqui batendo um papo. Toda terça e quinta-feira, 7 horas da manhã. Tudo bem, esse é o meu compromisso com vocês. Agora, a pergunta é, aqui nós estamos tentando nos aprimorar? Espero que sim. Se sim, aí comentem comigo. Eu acho que vai fazer bem também para todos nós, para os colegas que vão ver. Porque o que eu estou tentando falar aqui, muitas vezes, não é, hoje está sendo um papo um pouco diferente, mas via de regra, ainda quero falar duas coisas aqui de direito que eu não vou deixar vocês abandonados. Mas vamos lá. A via de regra, o que eu trago para vocês aqui? É conhecimento, é lei,
doutrina, como estudar, como estruturar você, como que você vai organizar os seus estudos, o que nós tivemos de novidade de STJ, STF, o que no caso concreto eu quero trazer para vocês aqui rapidamente, 2 casos que caíram no final de semana, prova oral do estado de Pernambuco, achei bacaníssimo, porque serve para vários concursos das carreiras policiais, mas o mais interessante é isso, você sacar como vai ser feito esse tipo de coisa e olha, tomar decisão daquilo que é assertivo. A Aline perguntou 4 horas líquidas por dia, como dividir esse vídeo, aulas e questões, como dividir entre vídeo, aulas e questões. Gente, vamos lá. Vídeo aulas é um reforço, tá? Fazer questões, estudar a matéria e vídeo aulas é estudo passivo. Por isso que ele é um complemento. O que é estudo passivo? Você não fica assistindo. Ele começa a melhorar quando você começa a fazer alguns apontamentos. Agora, não estude só com vídeo aulas. Tudo bem? Estude por outros caminhos. Vídeo aulas muitas vezes é um ponto de distração. Você está no carro, que você pode ouvir alguma coisa, você está no Uber, você está no ônibus e você está em casa. Mas quando passa para o estudo que ainda é passivo, mas está indo por ativo, você vê uma videoaula e faz alguns apontamentos. Do tipo, vocês estão me vendo aqui agora. O que você anotou de importante? Talvez nós tornamos algo que é somente visual, para relaxar, poxa, vou anotar 3 pontos que eu achei interessantes e que eu quero tomar de método a partir de agora. É aí que você começa a ter um ponto de mudança. Então, horas líquidas por dia, você tendo 4 horas líquidas por dia, mescle também com o estudo das suas matérias, com também revisões, com também questões e videoaulas, mas a videoaulas um pouquinho menor. Videoaula é bom, matéria espinhosa, aí você consegue ter um professor ali que vai dar aquela clareada para você, ou então para reforçar alguns conteúdos que são de fato importantes. Falou aí de decisão pessoal, é isso mesmo. Passar em concurso público é uma decisão pessoal. E Alex falou ali, todos nós somos capazes, a questão é saber se queremos pagar o preço. Exatamente, Alex, veja só, quando a gente fala pagar o preço, é porque passar no concurso de alta performance dói. Por que dói? Você abdica. Você abdica de tempo, vai abdicar com pessoas, vai abdicar de alguns eventos, não todos, tá, gente? Mas você vai começar a ter uma consciência também de que, por exemplo, eu vou para um evento, o cafezinho vai aqui, senão ele esfria, né? Eu vou para um evento, tá, mas se eu ia para um evento que eu ficava até 2 da manhã e que vai comprometer meu outro dia de estudo, eu vou ter que ir para esse evento, recuar meu tempo para não ficar o tempo todo lá. Talvez eu não consiga fazer isso mais toda semana, talvez uma vez a cada 15 dias, e talvez depois, uma vez por mês. Então vejam que é esse pagar o preço de uma mudança de hábitos para que você possa avançar em seu concurso, beleza? Vamos lá. Tratar com organização é muito importante também. E aí eu quero trabalhar com 2 outros pontos. Eu estou virando aqui minha conversa com vocês, que às vezes eu dou uma parada nela aqui, que é o quê? São 2 pontos que caíram na Polícia Civil do estado de Pernambuco, só para sintonizar vocês aqui. O concurso de delegado de polícia é composto de fase objetiva, fase discursiva ou subjetiva e fase oral como provas. Aí depois tem outras fases, médico, psicotécnico, físico e tal. Beleza. Essas fases iniciais do concurso público para delegado de polícia aí, que aí a gente fecha crava com a prova oral exige um treinamento diferenciado, porque você precisa realmente avançar no seu concurso público e pensar como eu vou me portar numa prova oral. É assim que funciona a prova oral. E antes aí, gostaria de agradecer também você, Bia, que sempre está aqui fiel com a gente, porque essa conversa engrandece muito, tem acompanhado desde o primeiro dia e eu sei muito bem disso. É muito bom ter vocês aqui, porque é um momento que a gente bate um papo, é um momento que eu dou aquele puxãozinho de orelha ali com um velho professor e que troca uma ideia com vocês assim, bem sem filtro, sem firula, vamos dizer, né? Mas a ideia aqui é realmente trazer vocês conteúdo jurídico, mas também um conteúdo que vocês pensem, poxa, cara, eu não tinha pensado por esse ano, ou eu quero mudar de vida hoje, e eu quero receber a mensagem de você daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, falando, cara, foi aprovado, eu tive uma mudança dignada de vida, e eu comecei a repensar meus caminhos, repensei o meu método, que é o caminho para o meu fim, estruturei os meus estudos, adquiri uma metodologia diferenciada, tenho materiais de estudos que eu gostaria de fazer diferença e agora, de fato, sou um aprovado. E sendo aprovado no concurso eu acho maravilhoso aí. Enfim, também agradeço a você aí, Felipe, obrigado pelo café com o professor aqui, todas as vezes que são possíveis, nosso café com o delegado. Enfim, pessoal, e mais aí eu vou te falar o que aconteceu nesse concurso público, nesse finalzinho de tempo, 2 temas que, se for servir de sugestão, peço para vocês que estudem ele também, tá? Um dos pontos que caiu foi exatamente a infiltração virtual de agentes em crimes que estão ligados àqueles praticados, via de regra, de cunho sexual contra crianças e adolescentes. E é ali que fizeram o concurso,
um ponto do concurso e uma das questões que envolveram exatamente esse tipo de situação e aí aplicou-se o artigo 190A até 190E do Estatuto da Criança e do Adolescente, e ali nós temos a infiltração virtual de agentes. Todas as vezes que vocês virem infiltração virtual de agentes, não se esqueçam de irem lá na 12.850, que é a Lei de Organização Criminosa, que também tem lá dentro dela a infiltração virtual de agentes. Há requisitos próprios. Então, a pergunta de prova oral, uma delas, foi exatamente tratando da infiltração virtual de agentes do Estatuto da Criança e do Adolescente, que envolve crimes sexuais diversos ali do Código Penal, mas também não deixa de envolver crimes ligados àqueles que são contra as crianças e adolescentes, previsto no próprio ECA, lá no artigo 240, 241, 241A até 241D. Todos esses aí dentro de um pacotão que fala muita coisa em relação a fatos praticados contra crianças e adolescentes, mas também tem no Código Penal, até mesmo invasão do dispositivo informático do artigo 141A do Código Penal. Pois bem, essa foi uma das questões. A segunda é uma questão do CTB. Eu vou falar uma coisa aqui, vamos ver se lembra que vai ser a última coisa que eu falo hoje. Vai ser o seguinte, é inaplicável a consunção, ou seja, a absorção, entre o delito de embriaguez ao volante e o de condução de veículo automotor sem habilitação. Essa é a súmula 664 do STJ e é mais ou menos assim. O sujeito está dirigindo um veículo, está embriagado, tudo bem? Beleza. E ele não tem habilitação. Será que o fato dele conduzir o veículo embriagado já daria o crime e absolveria esse último crime, que é a condução de veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano? Foi aí que teve esse julgado do STJ. Então, é inaplicável a consunção dos delitos. Se o sujeito não tem habilitação, está dirigindo gerando perigo de dano, e quando ele é parado, ele está embriagado e dirigindo, portanto, nós temos dois crimes, 306 do Código de Trânsito Brasileiro, 309 do Código de Trânsito Brasileiro, vulgarmente conhecido como CTB. Portanto, ficou essa dica, porque essas duas questões caíram neste final de semana, antes de ontem, lá na prova oral do Estado de Pernambuco para o cargo de delegado de polícia, um envolvendo infiltração virtual de agentes, e o outro a súmula 664 do STJ, dessa história da consunção ali, e fica como dica para vocês. Hoje, fico por aqui, passei 2 minutinhos ali, mas a gente está sempre gravado todas as terças e quintas-feiras, batendo esse papo aqui no Café com o Delegado, tirando dúvidas, falando de concursos, falando de métodos de estudos, falando também de comentários em relação a julgados, STJ, STF, tudo aquilo que pode evoluir vocês aí no concurso público. Uma excelente terça-feira, a gente se encontra na próxima quinta-feira, falando um bocado mais sobre vários assuntos envolvendo este café que vem comigo, o nosso Café com o Delegado. Grande abraço a vocês e tenhamos uma ótima semana. Até mais, gente!